Olá! O programa Conteúdo de Valor tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga, que quer prosperar na sua área profissional e financeira. Eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a nossa necessidade de fazer um trabalho que esteja alinhado com os nossos propósitos, com aquilo que a gente acredita, né? E de ser bem recompensada também por isso. Existem várias teorias sobre o sentido do trabalho, né? Quando a gente vai trazer essa questão do sentido do trabalho. Mas aqui hoje eu quero te apresentar a pirâmide do processo evolutivo para a gente tratar o tema propósito de trabalho versus recompensa financeira sobre essa perspectiva aqui da pirâmide. A gente já vai conversar um pouquinho sobre ela. Essa pirâmide ela foi criada por José Roberto Marx. Então vamos lá. Já vamos colocar o nome dele aqui, né? José Roberto Marx. E tem como base os níveis neurológicos de aprendizagem e mudanças desenvolvidas por Robert Dills e que posteriormente foi adaptado por Bernd Eisert, ok? Então vamos lá, a gente vai começar aqui, eu já deixei a pirâmide desenhada pra gente, né, para ficar mais fácil aí pra gente ir seguindo então. Nós vamos começar a falar sobre essa questão do propósito e sentido do trabalho, e vocês vão ver que a gente vai subindo aqui nessa pirâmide a partir de cada nível que ela traz, tá? O primeiro nível é a superficialidade. Então vamos escrever aqui, ó. Superficialidade. Esse é o primeiro nível, é a base da pirâmide. Esse nível, ele tem relação com tudo que está fora de nós, sabe? Só que está fora, mas tem algum impacto em nós, né? Então, por exemplo, o ambiente, o contexto inicial em que você está inserida, né? Tudo que é externo a nós, mas que impacta na gente de alguma forma. A partir disso e por meio das suas interpretações e experiências nesse nível aqui da superficialidade, você começa a criar as percepções das oportunidades e de até onde você pode ir, né? Então é como se esse ambiente externo que impacta em ti, ele te desse essa possibilidade, né? Você interpreta isso a partir das suas experiências e até onde você pode ir. Então, perguntinhas aqui para a gente pensar nesse nível da superficialidade, perguntinhas para ajudar a pensar, né? Como é que você tem guiado a sua vida profissional até o momento? Essa resposta, ela pode ter relação aqui com esse primeiro nível, né? Com a base dessa pirâmide. Uma outra pergunta é: você vive a sua profissão na superficialidade do contexto inicial ou você vive no aprofundamento? Você aprofunda mais sobre as coisas que estão ali para você, né? Quando você se olha, que profissional você vê? Então também pensa sobre isso, né? Quando eu me olho no espelho, por exemplo, que profissional que eu vejo ali? O quanto você está aproveitando o seu ambiente e transformando em oportunidades para a vida profissional. Né? O quanto você utiliza aqui essa primeira base da pirâmide para transformar, né, a sua vida profissional. Quanto você aproveita esse ambiente, né, aquilo que está externo a você e que impacta você, tá? O segundo nível aqui é relacionamentos. Então vamos lá. Relacionamentos, segundo nível, né? O próximo nível aí subindo nessa pirâmide. Então, a partir da superficialidade, contexto inicial, ambiente externo, nós vamos para o segundo nível, que é relacionamentos. Nesse nível aqui, nós podemos pensar, né, que é como você se comporta em relação ao contexto inicial em que você está inserida. Né? É a dinâmica da ação e reação, então tem relação com o seu comportamento diante desse contexto onde você está inserido.
né? Nesse contexto inicial aqui, como é que eu me comporto, como é que eu me relaciono nesse contexto inicial, nesse ambiente, tá? Ação e reação. É a sua conduta no ambiente profissional, se a gente traz isso, né, para a questão da nossa vida profissional. A forma como você relaciona com os seus clientes, com seus colegas de trabalho, né, com as pessoas que estão ali ao seu redor dentro do ambiente de trabalho, baseado sempre na ação e reação. Aqui, algumas perguntas que nós podemos fazer pensando nesse nível aqui de relacionamentos, o segundo nível da pirâmide, é o seguinte: o que você admira nas suas ações profissionais? Né? Naquilo que você faz, ações. O que você admira nas suas ações profissionais? Como está a melhor psicóloga que existe aí dentro de você? Observa como é que está essa melhor psicóloga que existe aí dentro de você e responde isso para você mesma. Suas ações profissionais confirmam as suas palavras, né? Faça o que eu faço e faço o que eu digo e faço o que eu faço também, ou faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então aqui você é congruente, né? Aquilo que você fala com aquilo que você faz profissionalmente falando, tá? Se você pudesse ver o seu comportamento profissional, né? Se você pudesse se distanciar um pouquinho dele e olhar o seu comportamento profissional, você diria que você age ou reage? Você age frente às situações, frente àquilo que vem como desafios, frente às suas responsabilidades, né, profissionais, ou você só reage? Só tá ali reagindo ao que tá vindo naturalmente ali. Como é que é esse seu comportamento? Então, lembre, relacionamentos, esse nível aqui tem a ver como a gente, realmente como a gente se comporta na superficialidade, que é no ambiente, só que a gente já está avaliando um pouquinho mais, a gente está evoluindo um pouquinho mais nesse nível aqui, de acordo com essa pirâmide, tá? Do processo evolutivo. Agora, o terceiro nível da pirâmide é o de conhecimentos, tá? Então, vamos colocar aqui também, conhecimentos. Nível de conhecimentos, então já vimos a superficialidade, relacionamentos e subindo para o nível de conhecimentos, que tem relação com a direção estratégica, para onde eu quero ir, né? Qual que é essa direção? Esse nível está relacionado à forma de você se posicionar na sua carreira, né? De se posicionar no mundo com a sua carreira, né? Nesse mundo do trabalho que a gente fala, e de como isso te direciona ao estado profissional que você deseja. Né? Como é que hoje o seu posicionamento atual está te direcionando ao seu estado desejado profissional? Como você quer estar lá na frente e hoje como é que você está se comportando para chegar lá na frente desse jeito, né? Ter esse resultado que você espera. Quanto mais você se permite viver as suas melhores competências, maior é a percepção do direcionamento estratégico da sua carreira profissional, tá? Perguntinhas aqui então para responder sobre esse nível de conhecimentos, né? Suas competências têm te direcionado estrategicamente para a vida profissional que você deseja? As pessoas ao seu redor têm o mesmo nível de habilidade e capacidades que você? Você é uma consultora de si mesmo? Você olha para você e pensa, olha, vai por esse caminho, vai por esse, não, esse aqui é o caminho mais adequado, opa, não é por aqui que a gente precisa ir para chegar nesse resultado, né? Você faz essa autoconsultoria, vamos chamar dessa forma? Então vamos lá, recordando aqui, né? Recapitulando, superficialidade, ambiente, contexto inicial, relacionamentos, como eu me relaciono, né? Qual é o meu comportamento dentro da superficialidade, do ambiente, a gente já sobe na pirâmide. E subimos mais um pouquinho, a gente já começa a ver os nossos direcionamentos, a olhar para a nossa vida profissional com relação àquilo que a gente quer lá na frente, né? Qual é o direcionamento estratégico que eu tô dando
para a minha carreira, para a minha vida profissional. Quarto nível é crenças e sonhos. Vamos lá. Crenças e sonhos. O que isso aqui tem a ver, né, com a carreira profissional? Aqui a gente também pode trazer a questão de permissão e motivação, tá? Também tem relação com isso, porque permissão tem muita relação com a crença, né? Se eu me permito ou não fazer determinadas coisas, e a motivação tem relação com os sonhos. Às vezes é o sonho que vai me motivar a chegar onde eu quero. Então esse nível está relacionado a como as suas crenças, os seus valores e os seus sonhos constroem os seus resultados. Se eles estão construindo resultados profissionais extraordinários, ou por que você não chega nos resultados esperados. Então, aqui tem relação com tudo isso, tá? São essas questões que a gente precisa entender dentro dessa dimensão aqui de sonhos e crenças. Então, nós já estamos aqui no quarto nível da pirâmide evolutiva. Pense aqui também se são as suas verdades individuais, né? E como elas impactam na sua vida profissional e o quanto elas te permitem, te motivam para pensar por outras perspectivas, tá? Então, também é algo que a gente precisa trazer à consciência. Quando a gente fala da crença, a gente está falando de verdades, né? Então também tem relação com isso aqui, né? São as nossas verdades aqui, o quanto elas estão impactando e nos permitindo aí pensar por outras perspectivas na nossa vida profissional, né? A gente traz aqui para a vida profissional. Podemos levar para outras áreas da vida? Podemos, com certeza podemos, mas aqui a gente está trazendo especialmente voltada à vida profissional. E aí também temos algumas perguntinhas, tá? Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte: o quanto aquilo que você acredita te permite chegar aonde você deseja profissionalmente, tá? Então vamos lá, o quanto aquilo que você acredita te permite chegar onde você deseja profissionalmente. Outra perguntinha para se pensar nessa dimensão de sonhos e crenças. O quanto as suas crenças te dão a permissão de ir além, de pensar diferente, de pensar fora da caixa, sabe? De pensar por outras óticas e até de receber, né, opiniões diferentes e pensar sobre elas também. Outra pergunta: você acredita verdadeiramente que uma crise profissional é uma oportunidade de transcender esse lugar? Né, de transcender esse lugar onde você está hoje, quando a gente fala de questão profissional mesmo, de carreira, né? Você acredita verdadeiramente que a crise ela pode te fazer sair da inércia, ela pode te fazer dar um passo aí em direção àquilo que talvez você tanto deseja, mas que você está ali na sua zona de conforto? Então pensa sobre isso, crenças e sonhos na perspectiva da nossa vida profissional. Subindo mais um pouquinho, temos o quinto nível. Quinto nível é identidade. Identidade. Tá? Quinto nível da identidade. Identidade tem relação com missão, com os nossos papéis, com o senso do eu. Né? Esse nível ele está realmente relacionado com o senso de identidade, como eu me percebo, e também de viver por uma missão, né? Por algum objetivo, por alguma coisa maior. Quando nos reconhecemos, quando sabemos quem nós somos verdadeiramente, né? E nós vivemos essa nossa identidade, a vida faz muito mais sentido. E no campo profissional, gente, isso não é diferente. Como eu disse, a gente pode ter uma missão que se relaciona à vida profissional? Claro que sim. Tem muitas coisas que na nossa missão de vida, que a gente entende que é uma missão de vida, nós podemos agir aqui na nossa vida profissional. A gente pode trazer isso para a vida profissional. E quanto mais a gente aproximar isso da vida profissional, muito mais próximo a gente está de fato estar cumprindo a nossa missão aqui nesse mundo. Afinal de contas, né, gente, a nossa vida profissional ela é
uma grande parte aí, ela ocupa uma grande parte dentro da nossa vida como um todo. É um dos principais papéis, talvez, que a gente exerce nesse mundo, porque é onde a gente está mais tempo, né? A gente às vezes fala, inclusive, que nós às vezes estamos mais tempo no trabalho do que com a nossa família, né? Com as outras pessoas, enfim, né? Na nossa vida social. E aí, por isso eu trago muito essa questão de ser dona da própria agenda, o quanto eu posso fazer esse equilíbrio e fazer a minha missão, cumprir a minha missão dentro do meu ambiente profissional, dentro da minha vida, da minha carreira profissional, mas ao mesmo tempo não perder todas essas outras áreas, né? Não deixar essas outras áreas de lado, tá? Então, aqui, identidade, missão, senso do eu. E aí temos algumas perguntinhas também para você pensar sobre esse nível aqui da pirâmide do processo evolutivo. Vamos lá então. Primeira pergunta: o que você acredita ser a sua missão de vida? Você tem clareza de qual é a sua missão de vida ou no que você acredita, o que você acredita que é a sua missão de vida? Já parou para pensar sobre isso? Se ainda não parou, talvez agora seja um bom momento para pensar sobre a sua missão de vida, tá? A sua missão de vida, ela é congruente com a sua missão profissional? Podemos ter duas missões? Podemos, claro que sim, né? Porque são áreas diferentes. Mas como eu falei para vocês, quanto mais a minha missão de vida estiver próxima à minha missão profissional, melhor será. Mais congruente eu estou vivendo também. Eu posso ter uma outra missão dentro do trabalho que tenha relação com a minha missão de vida? Posso, né? Eu só preciso ter clareza disso. Então isso é bem importante, né? Trazer isso à consciência. Mais uma vez, se você não pensou ainda sobre a sua missão, dá uma pensada sobre isso nesse momento, né? Como é que você está nessa pirâmide aqui, profissionalmente falando, né? Aonde que você está? Tá interagindo só na superficialidade, né? Ou já evoluiu, já chegou aqui na missão, né? Já tá olhando para a profissão nesse nível de evolução aqui, pensando em missão de fato. Como é que você acredita viver a sua identidade na sua profissão? Como você acredita que está vivendo isso? Ou se não está vivendo, como é que poderia viver a sua identidade verdadeira na sua profissão? Você verdadeiramente se reconhece na profissão que você exerce? Né? Dentro da própria psicologia, você se reconhece, né? Tem essa identificação com aquilo que você faz? Pensa sobre essas questões, são bem importantes para a gente começar a evoluir quando nós falamos aí da nossa vida profissional. Bom, mas vamos lá. O sexto nível é o pertencimento. Vou escrever um pouquinho menor aqui. Pertencimento. Vou abreviar, tá? Pertencimento é o sexto nível. A gente está chegando, né, no topo dessa pirâmide. Bom, pertencimento tem relação com o eu e o grupo, tá? Então, esse nível tem relação com os grupos dos quais você sente que pertence, com as pessoas com quem você compartilha os seus sucessos, né? As suas vulnerabilidades também, inclusive seus sonhos. Então, é o grupo onde você está inserido e que você compartilha aquilo que é seu, aquilo que é muito seu, né? Também tem relação com o nível de pertencimento, o que você se permite nesses grupos e nesses locais. Porque também, às vezes a gente acredita que pertence àquele grupo ali, mas a gente não se permite num nível de verdadeiramente pertencimento, sabe? A gente não se entrega totalmente ali, né? A gente tem um limite. Nesse grupo é até aqui que eu vou, né? Eu não falo de tudo. E tem grupos que a gente já tem uma identificação maior, tem uma familiaridade maior, né? Uma intimidade maior e consegue compartilhar mais coisas também. Então, pensando a nível profissional, como está o seu nível de pertencimento, né? Pensa aqui nesse nível da pirâmide, como é que você está nesse sentido também, entre a sua relação, né, o seu eu com o grupo. E aí, vamos lá, né? Também temos algumas perguntinhas aqui. Então, pensa nesse nível aqui, a gente pode trazer também uma outra coisa, que é o sentimento de afiliação, tá?
Então, perguntinhas para esse nível aqui. O quanto você acredita que tem merecimento? Olha só. O quanto você acredita que tem merecimento para prosperar na sua profissão, na sua carreira? Né? Que diferença que você faz a todos os grupos de trabalho aos quais você pertence? Né? O quanto você faz diferença dentro desses grupos? Né? Você tem deixado a sua marca lá? Né? Qual é a diferença que você faz dentro desses grupos profissionais na qual você participa e se sente, né, pertencedora aí desse grupo, tá? Que diferença que você faz a todos os grupos de trabalho aos quais você pertence? O quanto você pertence ao seu lugar de trabalho hoje, né? Pensa lá no seu trabalho, independente se você está na clínica, se você está dentro de uma organização, se você está só no consultório, né? Trabalhando sozinha, e pode ser que seja dessa forma. Mas pensa, independente de onde você está, em home office, no seu escritório, o quanto você pertence ao seu lugar de trabalho hoje. Que resposta você daria aqui? Ok? E vamos então para o 7º nível, que é legado, gente. Aqui eu vou botar assim, ó, legado, tá? Daí fica mais fácil. 7º nível, legado, tem relação com visão e com propósito, tá? Esse nível aqui está relacionado com a memória que você está deixando para o mundo. Memória que você está deixando para o mundo. Olha como isso é profundo, né? É uma visão mais integrada da vida. Traz aquela reflexão expandida sobre o seu propósito no mundo, né? O porquê que você está nesse mundo. Isso inclui o seu propósito do trabalho, né? O propósito do seu trabalho, daquilo que você faz, né? O seu propósito de vida tem relação direta com o seu propósito profissional, né? O que você está deixando para o mundo? A diferença que você faz e que quer deixar aqui como legado. Então, essas questões estão relacionadas aqui a legado, ao 7º nível. É como se a gente, na verdade, né, a ideia é que a gente ascenda aqui, né? Que a gente pense a nossa vida profissional nessa ascendente, que a gente não fique aqui só na superficialidade, tá? Mas também temos algumas perguntinhas para pensar nesse nível aqui, ou para começar a pensar sobre, se a gente ainda não parou em nenhum momento para pensar sobre elas nesse sentido, né? De acordo com esse nível da pirâmide. Então vamos lá. O quanto você sente que é uma parte significativa no meio profissional que você está inserido? O quanto você sente que é uma parte significativa no meio profissional no qual você está inserido? Como você será lembrado pelos seus colegas de trabalho, pelos seus clientes, pelas pessoas que te conhecem aí, né, no nível profissional, quando você não estiver mais aqui, quando você não estiver mais nesse mundo? Você experimenta o ápice da sua essência e deixa fluir o melhor de você na sua vida profissional? Pensa sobre isso. Quando a gente evolui, tá, a esse nível aqui, nós temos a clareza realmente do nosso propósito de vida e, consequentemente, do nosso propósito profissional. E é aí que cai a ficha de que nada valerá a pena se a gente não viver esse propósito aqui. Só que a gente, às vezes, vive uma vida inteira e a gente ainda percebe que está longe de chegar nesse nível, né? Longe de subir nessa pirâmide aí, que a gente ainda tem muito que evoluir aqui, né? Quando a gente evolui isso, gente, faz muita diferença na nossa vida, sabe? Faz muita diferença. Então, pensa aí, né? O quanto você já saiu da superficialidade, né? Já saiu só do ambiente inicial te impactar, né, do contexto inicial te impactar, o quanto você já está se comportando nesse sentido, né, respondendo a esse ambiente aqui,
Falando a nível profissional, o quanto você já tem os direcionamentos estratégicos para a sua carreira, o quanto você tem dado, né, esse direcionamento, o quanto você tem claro esses direcionamentos para você também, o quanto as suas crenças e os seus sonhos te motivam e te permitem pensar diferente a nível profissional, né, e ir ascendendo, crescendo nessa pirâmide, o quanto o seu nível de identidade aqui, né, também está claro, o quanto você entende que o seu senso de eu tem relação com a sua missão, né? O quanto de pertencimento você e o grupo, quanto você pertence a esse lugar que você está atuando, né? No seu ambiente profissional, nos grupos que estão ali também, e o quanto você tem deixado de legado, né? O que você tem deixado de legado? Como é que você está aí? Ascendeu até aqui ou você ainda está trabalhando em algum outro nível um pouco mais abaixo? E tá tudo bem, porque é uma questão de evolução mesmo, né? É uma questão de evolução, de necessidades que a gente vai tendo para ir evoluindo a esses níveis também. Mas vou dizer para vocês que quanto mais, principalmente a gente que trabalha com a psicologia, com as pessoas, né, com esse olhar para as pessoas, o cuidado com as pessoas, a própria saúde mental, né, que é a psicologia de uma maneira geral, o quanto o nosso papel ele é importante e ele pode fazer muita diferença aqui. O quanto nós podemos fazer muita diferença aqui, né? Independente da área de atuação que a gente estiver, a gente pode fazer muita diferença, tá? Então pensa sobre isso. Bom, e tudo isso aqui, gente, nós podemos relacionar com a pirâmide das necessidades de Maslow, que você já deve ter visto, inclusive, na época da faculdade. Vamos desenhar a pirâmide aqui, eu vou desenhar aqui no cantinho, só para a gente fazer uma relação aqui, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, é mais ou menos isso aqui, tá, gente? Isso aqui, então, é a de Maslow, ok? Como é que é a base, né? A base da pirâmide das necessidades de Maslow são as necessidades fisiológicas, tá? Então, necessidades fisiológicas. Nas necessidades fisiológicas, essa base aqui, ela tem a ver com o nosso corpo biológico, né? Aquilo que mantém o nosso corpo vivo. Comer, beber, ir ao banheiro, né? Dormir. Na vida profissional, a gente pode falar sobre horários flexíveis, conforto físico, intervalos de descanso, né? Então, a gente pode relacionar isso na nossa vida profissional também, tá? Então, necessidades fisiológicas dentro, né? O primeiro nível aqui, né? É a base da pirâmide de Maslow. Depois a gente tem as necessidades de segurança. Então, vamos lá. Necessidades, segurança, tá? Necessidade de segurança é aquilo que nos dá a sensação de segurança mesmo. Por exemplo, ordem, estabilidade no trabalho, moradia, né? Na vida profissional pode ser a boa remuneração, né? O aumentar a sua renda, ser reconhecido pelo que você faz, né? Um plano de saúde, um seguro de vida, uma previdência privada, né? Reserva estratégica. Então, isso tudo pode ter relação aqui com esse nível que é das necessidades de segurança. Em seguida, nós temos as necessidades sociais. Então, vamos lá, necessidades sociais, né? O próximo nível da pirâmide de Maslow, né? Das necessidades de Maslow. Aqui, a importância de estabelecermos os bons relacionamentos interpessoais, né? O nosso relacionamento um com o outro, de sentirmos pertencentes aí a um grupo, né? De receber afeto do outro. Enfim, de pertencer àquele ambiente, àquele movimento ali, àquele grupo de trabalho. E às vezes você trabalha sozinho, né? E aí na vida profissional, o que a gente pode pensar assim? É ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho superiores, mas quando eu trabalho sozinha, eu posso pensar que é o vínculo que eu tenho com os outros profissionais da minha própria área.
né? Não necessariamente, porque às vezes eu atendo, né, em home office, é só eu atendo, eu tenho meu consultório individual, né, não trabalho com outras pessoas ali, mas eu participo de grupos, né, de trabalho, eu tenho networking nessa área também, né, é como eu faço os vínculos de amizade na vida profissional também. E aí, subindo, nós temos as necessidades de estima. O que são as necessidades de estima? Vamos lá então. Necessidades de estima. Aqui tem relação com a necessidade de nós sermos reconhecidos, né? Reconhecidos pelo outro, mas também reconhecidos por nós mesmos, né? Nesse caso, é manter a nossa autoestima elevada. Necessidade de sentir-se respeitado pelo outro, de sentir orgulho de si mesma, né, de perceber que o outro também tem o mesmo sentimento. Na vida profissional, o que remete nessas necessidades aqui? Ao reconhecimento que a gente tem no ambiente de trabalho ou pelo nosso trabalho, né, por meio dos nossos clientes, o reconhecimento deles ou dos nossos gestores, promoções, meritocracia, feedback por alta performance e resultados alcançados, né? Enfim, aquilo que a gente recebe de retorno, de feedbacks, inclusive dos nossos clientes, se a gente trabalha com clínica, né? Se a gente trabalha só com cliente, a gente não tem um gestor, um chefe, né? Um líder acima da gente, tá? E aí, no topo da pirâmide, aqui em cima mesmo, o que nós temos são as necessidades de autorrealização. Então, vamos lá. Autorrealização, que são as nossas necessidades de crescimento, de saber, né, de se saber que se está aproveitando todo o seu potencial, de ser aquilo que se deseja ser, de fazer aquilo que gosta, tá? De sentir que tem autonomia e independência. Então, isso tudo é uma necessidade do ser humano de maneira geral, ok? E quando a gente fala da vida profissional, aqui a gente pode trazer também capacidade de influenciar nas decisões, né? De direcionar a sua carreira, de dizer, agora eu vou por esse caminho, não, agora eu vou por aqui, de ter autonomia sobre isso, né? Para aquilo que você deseja, de enfrentar desafios, de viver o seu propósito. Percebe que tem algumas palavrinhas que a gente já falou aqui na pirâmide do processo evolutivo? Então, existe uma relação, né? A gente pode fazer alguma relação entre essas duas pirâmides. E essa necessidade aqui, ela está diretamente relacionada ao 7º nível do processo evolutivo, tá? Então, a gente pode dizer que aqui elas se relacionam, né? Elas têm alguma relação entre elas, tá? Porque só temos a realização quando a gente tem a clareza do nosso legado. Lembra? Falamos aqui de propósito também. E é por tudo isso que a gente aspira, né? Que temos o desejo de trabalhar pelo nosso propósito e ser bem recompensada por isso também. Gente, a recompensa ela está ligada diretamente com as nossas necessidades de estima e de segurança, tá? De estima e de segurança. Essa questão da recompensa, certo? Diante disso, eu gostaria de te fazer uma provocação aqui. Hoje, você vive o seu propósito de vida no trabalho e é recompensada financeiramente como gostaria ou como acredita que merece? Se você responder para mim sim, eu vou te dizer parabéns. O mundo ele precisa de pessoas como você, que faça a diferença para o outro, que ajude o outro e que se realize com aquilo que faz. Agora, se você respondeu que não, para agora para pensar sobre o que você poderia fazer ou o que poderia ser diferente, tá? Para agora e começa a pensar o que poderia ser diferente, né? Como é que eu poderia viver o meu propósito de vida, né? No meu trabalho, na minha vida profissional. Não perca mais tempo fazendo algo que não lhe agrada, né? Ou que não lhe agrega valor, ou que não agrega valor para o outro, né? Ou que você está fazendo assim, meia boca, sabe? Só para cumprir protocolo.
não perca mais tempo fazendo isso. Então eu sugiro que você continue acompanhando os meus conteúdos, porque hoje eu vivo o meu propósito de vida na minha vida profissional. E eu tenho sido bem recompensada financeiramente por isso. E eu acredito que eu posso sim te ajudar nesse caminho, te ajudar a evoluir aí nesse processo, se você achar que faz sentido também. Tá certo? Até o próximo vídeo!